Pois é, tem até uma dúvida um pouco conceitual, digamos assim, Elisa, Débora, e você que está nos assistindo. Aliás, bom dia para todo mundo. Bom dia. Eu não dei bom dia para ninguém hoje, eu acho ela é dessas, viu, gente? Eu não sei, ela é dessas às vezes. Eu acho não, que você deu sim. Essa gente da televisão, sabe? Essa simpatia não é de verdade não, viu? Eu já tô deixando transparecer aqui a minha verdade. Não, Elisa, cedeu, é que foi no automático, mas que bom. você deu bom dia pra gente sim, fica tranquila. Bom dia especial para quem está assistindo a gente aqui em mais uma edição do Live, tá mais que dado todos os bons dias possíveis. A gente tem até uma dúvida um pouco conceitual, né? Essas tais medidas estruturantes, o que são, do que vivem, onde habitam, porque a gente tem falado muito disso e eu tenho notado uma interpretação diferente do que o Congresso tem como medidas estruturantes do que o próprio Ministério da Fazenda tem como medidas estruturantes. O Congresso queria uma coisa mais robusta, de você desvincular a questão de saúde e educação, de você trazer uma vinculação dos gastos tributários ao arcabouço fiscal. A dificuldade de fechar as contas tem muito por trás desse cenário de gastos excessivos com a questão previdenciária. Só que não é por essa linha que a coisa está indo, pelo menos o que a gente tem de sinalização da reunião de ontem vai nesse sentido. Então, outras medidas vão aparecendo. Já tinha um grupo na Câmara dos Deputados para você lidar com a questão da reforma administrativa. Todo presidente que chega ao comando quer ter um legado para chamar de seu e para, a partir daí, ficar conhecido na história do Congresso Nacional como, olha, foi o presidente que tocou a reforma tributária, a reforma previdenciária. A reforma administrativa teria esse potencial para Hugo Motta, mas as discussões ainda estão no início e a gente já começa a vislumbrar também em relação a ela uma certa diferença do que pensa o Poder Executivo e do que pensa o Poder Legislativo. Lá dentro da reforma administrativa tem, por exemplo, a discussão dos supersalários, mas ela nasceu nesse grupo de trabalho? Não. Essa já é uma discussão que vem do ano passado, fazia parte daquele contexto do pacote de corte de gastos que foi apresentado pela equipe econômica no ano passado. E a gente tem propostas que tramitavam, portanto, no Congresso Nacional, que não tiveram muito andamento e que tiveram até um efeito contrário. A última proposta do PL, dos supersalários, que a gente chama lá no Senado, está parecendo que vai e não vai para a Comissão de Constituição e Justiça, está num limbo, digamos assim. E esse texto não é bem visto, por exemplo, pelo grupo de trabalho lá da Câmara dos Deputados, porque ele teria um efeito contrário, segundo me disse o deputado Pedro Paulo, que é justamente o parlamentar que está tocando essa pauta da reforma administrativa na Câmara dos Deputados. Então, é um assunto que está mais em stand-by, mas o próprio deputado me explica que isso não deve ter, de fato, uma economia propriamente dita. A reforma administrativa, na visão do Congresso, ela vem para ter um pouco mais de meritocracia no serviço público, de fazer com que, de fato, você tenha ali, vai ganhar mais quem produzir mais, por exemplo, uma lógica que funciona muito no mercado privado. Então, esse é um assunto que, a partir do texto que está lá no Senado, está parado. Ele começa a brotar de novo a partir dessa reforma administrativa que a Câmara está tentando tocar. E um outro ponto que a gente colocou aqui na tarja também, só para concluir, Elisa, é o ponto do projeto de lei das aposentadorias dos militares, que nasceu também no ano passado, também no pacote de corte de gastos e que não tem nem despacho do presidente da Câmara dos Deputados. Isso era um assunto lá do Arthur Lira. Hugo Motta assumiu e também não deu o encaminhamento. De novo, esse assunto também apareceu nas falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, são dois assuntos que estão parados e que são pontos que o Palácio do Planalto, a equipe econômica, trabalham como parte dessas reformas estruturantes, ainda que a gente tenha uma interpretação que me parece um pouco diferente do que o Congresso quer como estruturante e do que o Planalto aceita como decisão política também.